falando em permanências, falando em cria da base, tem mais um jogador, eu falei, Léo, são 3 boas notícias em sequência, né? Tem mais um Boa. jogador que o São Paulo avançou pela permanência, pelo novo vínculo, que é Pablo Maia, jogador então que está voltando de lesão. A informação que foi confirmada pelo Hernan do UOL, né? Foi, enfim, trazida essa semana e aí, enfim, confirmada pelo Arquibancada Tricolor também. Deve estender o seu vínculo com o São Paulo até o final de 2029. O seu atual vínculo é válido até dezembro de 27 e o São Paulo trabalha por uma renovação contratual do Pablo Maia até dezembro de 29. É um jogador que volta de lesão, ainda não está na sua melhor forma física, mas é um fato que é muito importante para a temporada. Fez um jogo oscilante também, né, quando voltou, então assim, teve aquelas críticas que fazem parte do processo, mas ele tá voltando de uma lesão complicada, 2 em sequência, né, para falar bem a real. Então, ele superou todas as expectativas pelo seu tempo de volta e deve renovar com o São Paulo até o fim de 29. O Maia já era uma venda que a gente estava prevendo para esse meio do ano, né, Léo? Então, quando a gente Sim. assim falava no começo da temporada, a gente fala, pô, vai precisar vender alguém no meio do ano e isso é um fato ainda, né? Então, tipo, ainda vai precisar vender um cara no meio do ano, e aí, quem sabe, o Maia pode ser esse nome. Mas essa extensão de vínculo traz uma segurança para o São Paulo também, né? Acho que não vai perder ele tão cedo. Tem ajustes contratuais ali que já estão acertados, tá também em fase burocrática, então pode ser anunciado até antes do que a do Luca, por exemplo, né? Já tá também bastante encaminhada a situação do Pablo Maia, né? Para que ele fique por mais 2 temporadas aí no São Paulo, estenda o seu vínculo, mas eu acho que daria para o São Paulo começar já a pensar em trabalhar nessa venda, porque vai precisar vender. Aí teria Alves, teria Lucas Ferreira, teria Rian, teria Luca, que são os 4 em ascensão que vieram dessa copinha. Mas aí as safras, entre aspas, mais antigas, né, Léo? Aí pode ser que Uhum. já comece a ter possibilidade da venda. E o Maia, para mim, é o cara que puxaria essa fila, entre aspas, né, dessas vendas para o meio da temporada, embora a gente está falando aí de uma posição que não é que a gente tem também nomes para assim sobrando, né? Então vai precisar Exato. contratar em caso de saída do Maia, mas é um jogador muito importante, né? Bom, jogador muito importante e é interessante a gente avaliar que o Maia ele tem 23 anos, ele é um jogador jovem ainda, né? Eu vi gente no chat comentando, já tá velho. Não tá velho, não. O São Paulo vai conseguir um bom dinheiro com ele vendendo, né? Já era para ele ter sido vendido depois que ele volta da seleção, que ele faz um jogo muito contundente lá em Wembley, com o Dorival ainda no comando da seleção. E ele entra muito bem no jogo. E aí ele teve a lesão, né? Acho que foi no tornozelo, e depois teve essa outra lesão no jogo contra o São Bernardo no início desse ano, que tirou ele por um pouquinho mais de tempo. Mas, assim, não gostaria que vendesse, eu acho que um jogador importante para o São Paulo, tá voltando, tá oscilando, teve o erro de passe lá com o Grêmio, pode acontecer com qualquer jogador, mas se a gente analisar a campanha da Copa do Brasil de 2023, cara, um dos pilares foi ele, né? A Supercopa Rei que a gente ganhou lá, para mim, foi muito bem no jogo também, né? Inclusive fazendo gol de pênalti. Então, assim, é um jogador que dispensa comentários e eu acho que ajuda muito São Paulo nessa questão defensiva, né? Um pilar defensivo do São Paulo. Se perder ele, né? E eu acho que o Casares, não só o Casares, mas a diretoria de São Paulo como um todo, já gostaria de ter vendido ele antes, e não vai vender agora no meio do ano por essa lesão que ele teve no jogo contra o São Bernardo vendendo o Paulistão. Se não vender no meio do ano, cara, no fim do ano ele vai, né? E eu acho que também talvez seja um desejo dele, né? É o momento que ele ainda consegue fazer um bom contrato, tá novo, de repente ir para um time de segundo escalão da Europa para depois galgar um lugar no time de primeiro escalão. E o São Paulo vai conseguir fazer uma boa venda. O São Paulo precisa vender, isso é fato. O São Paulo não conseguiu pagar 200 mil euros pro Juan à toa, né? O São Paulo tá com problema de fluxo de caixa, precisa vender. E de todos os meninos que a gente falou, Sá, se vamos colocar como ordem de prioridade, eu venderia o Pablo Maia porque ele entregou muito bem, entregou muito para o São Paulo, é um jogador jovem ainda, e que a gente consiga manter por mais tempo essa nova geração, até para trabalhar um pouco mais, porque são poucos minutos, né, dessa nova geração. O Pablo Maia tem mais de 100 jogos pelo São Paulo, subiu para o time profissional em 2022. Então, assim, você consegue um valor de venda maior e uma negociação, de repente, mantendo o percentual. O São Paulo faz muito bem isso. Fez isso E com o Léo, Antony. aos olhos do mercado também, né, o Maia vai perdendo valor a cada temporada que ele vai Exato, ficando, né? Então, exato. ou você dá aquele
all-in no projeto de que o cara vai ficar aqui até o fim da vida, oferece aquele projeto esportivo que é Rogério muito raro Ceni. de acontecer, né? Ou assim, você começa já a ter esse trabalho numa venda, que é o que deve acontecer. O São Paulo precisa de caixa, né? Exato, São Paulo precisa de caixa. Então, assim, entregou muito, foi o que eu disse. Copa do Brasil, Supercopa, quebra do tabu, fez o seu dever de casa e muito grato a ele, mas acho que é um momento de venda também. O São Paulo ainda, né, como você bem disse, consegue um bom dinheiro com a venda dele.